Meu nome é Marlon Bruneta, eu sou professor da Moonshot Educação. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a metodologia Aprendizagem entre Pares. Ao total, nós vamos entregar a você 5 vídeos desta metodologia. Nesse primeiro, eu estou gravando de forma individual e eu vou direto ao ponto. Ou seja, se você quer aplicar a metodologia e está preocupado apenas no como faz, esse é o vídeo que você deve me acompanhar até o final. Posteriormente, e aí de forma comunitária, eu, professor Mota e o professor Paulo Tomazinho, vamos fazer 4 vídeos trocando um pouco das nossas experiências dentro dessa metodologia, ou seja, nos aprofundando um pouco mais do que nesse primeiro vídeo. Lá, nós vamos contar um pouquinho da história do criador da metodologia, professor Eric Mazur, e também contar alguns detalhes para que você encurta esse processo de aprendizagem, caso você tenha interesse em utilizar essa metodologia, e nós gostaríamos que você realmente colocasse isso em prática, porque ela é uma metodologia que deu muito certo para nós, e a gente espera que dê certo para você também. A metodologia Aprendizagem entre Pares, ela tem 3 momentos. Ela tem um momento pré-aula, um momento aula e um momento pós-aula. Como ela tem um momento pré-aula, ela é uma espécie de sala de aula invertida. Vou abrir um parênteses aqui. O nosso próximo módulo é justamente sala de aula invertida. Então, eu vou falar um pouquinho desse framework sala de aula invertida, mas no próximo módulo nós vamos nos alongar mais na explicação desse formato de entrega de conteúdo com momentos pré-aula. Agora, eu vou me debruçar em poucos minutos em cada um desses 3 momentos. Vou começar então com o momento pré-aula. O que o Mazur aconselha que a gente entregue nesse momento pré-aula? O ideal é que a gente possa entregar conteúdos de forma antecipada para o nosso aluno, mas conteúdos diversificados, como uma videoaula que pode ser elaborada por você, e aí o ideal que seria, mas não necessariamente precisa ser todas elas elaboradas, gravadas por você. Ela pode também ser curadas por você, ou seja, você pode pesquisar lá no YouTube alguns conteúdos que você quer entregar para o seu aluno que já tenha com boa qualidade de algum outro canal. Então, você também pode utilizar elas para esse momento pré-aula. Podemos entregar conteúdos relacionados com textos, né? Artigos, capítulos, resenhas e também podcast. Se a gente diversificar, nós temos uma chance maior de atingir o número maior de acessos nesse momento pré-aula. Cada aluno vai ter a sua preferência. Normalmente, os alunos têm uma preferência um pouquinho maior por vídeo, mas vamos ter também outros que vão preferir ler ou ouvir. E aí, mesmo antes da aula acontecer, nós devemos criar uma atividade para que o aluno possa responder, gerar um banco de dados e a gente tenha acesso a essas informações antes de entrar para o momento sala de aula. Que tipo de questões nós devemos inserir nessa atividade? O professor Mazur aconselha de 3 a 4 questões. 2 delas envolvendo especificamente o conteúdo, para que você perceba se o aluno conseguiu compreender aquilo que ele acessou no momento pré-aula, seja no vídeo, seja no podcast, seja no artigo. E aí, a terceira questão é uma questão onde o aluno tem que se posicionar. Aí a pergunta que o Mazur aconselha é algo do tipo: o que você achou difícil ou confuso? Se você achou difícil ou confuso, quais partes não ficou clara para você? Se você achou tudo tranquilo, me conte o que você achou de mais interessante naquilo que você acessou. E uma quarta pergunta, que é basicamente deixar um espaço para que o aluno faça alguma colocação ou alguma pergunta em relação ao material que ele acessou antes da aula presencial. Observe que coisa interessante. Quando nós vamos para o momento pré-aula, nós estamos munidos dessas informações. Ou seja, nós conseguimos ser muito mais assertivos na condução da aula, porque a gente sabe se devemos nos alongar mais ou se nós devemos ser um pouco mais rápidos
num determinado tópico do que no outro, porque nós estamos tomando essa decisão baseado nos dados das respostas dos nossos alunos. E aí, então, nós vamos para o segundo momento, que é o momento sala de aula, seja ela presencial ou online. No momento aula, o professor Mazur aconselha que a gente faça uma espécie de breve explanação, para colocar todo mundo na mesma página. O que ele chama de breve explanação? O professor deve gastar algo perto de 5 a 10 minutos para fazer um apanhado geral do conteúdo que ele entregou anteriormente. Então, colocar todo mundo mais ou menos no mesmo nível para depois começar a avançar. E o próximo passo nesse avanço é entregar a primeira questão da aula para os alunos responderem de forma individual. Essa questão, aí talvez o momento mais importante da metodologia, ela tem que ser muito bem pensada. E nós que somos detentores desse conhecimento, da disciplina que nós estamos trabalhando, nós sabemos quais são as boas perguntas que tem em cada um desses conteúdos, não sabemos? E é isso que nós devemos colocar aí para os alunos responderem. Mas com a seguinte observação: é importante que a gente não coloque questões que tenha respostas do tipo sim ou não. Isso não impede que coloquemos também questões dessa forma. Mas o ideal é que a gente coloque questões que gerem uma certa incerteza, uma confusão, algum mal-entendido, que deixe alguma margem de interpretação. Por quê? É interessante que os alunos pensem nesse momento de forma diferente. E aí, nesse momento onde eles estão com alternativas diferentes, você vai depois, no momento futuro, fazer com que eles conversem. E nessa troca, eles vão conseguir aprender com seus colegas. Essa é a parte principal da metodologia aprendizagem entre pares, e é isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, fez a primeira questão, preferencialmente uma questão que gere uma certa interpretação, então que tenha posicionamentos dos alunos de forma diferente, e aí você vai para a votação. Quando a gente faz uma votação em sala de aula, nós sabemos que nós, seres humanos, somos competitivos, né? Então, mesmo que o aluno não conheça muito daquele conteúdo, ele não vai querer errar. Então, você cria uma espécie de gamificação, todo mundo fica mais antenado em relação àquele conteúdo. E aí, essa votação nós conseguimos fazer de formas diferenciadas. Daqui a pouco eu vou me ater um pouco mais sobre formas de votação. Existem vários caminhos possíveis. Alguns que usam mais tecnologia, outros que usam zero de tecnologia. Eu vou mostrar algumas opções aqui para vocês. Então, eu vou me ater primeiro no formato da aula, depois eu volto a falar da votação. Essa votação é interessante que ela seja individual. Não necessariamente precisa ser, mas o ideal é que essa primeira seja individual. E aí, de acordo com o índice de acertos, a aula vai ter uma determinada condução do professor. O Mazur aqui cita alguns percentuais, mas são apenas referências, não precisa necessariamente ter esse percentual específico, tá? Se o índice de acertos for muito baixo, e ele considera muito baixo, abaixo de 30%, o professor vai conduzir a aula de uma forma. Se tiver o índice de acertos entre 30 e 70, a mágica vai acontecer a troca entre os pares. Eu já explico isso melhor. E se o índice de acertos for acima de 70%, o professor vai fazer uma breve explanação antes de continuar. Então, agora eu vou me ater a cada uma dessas etapas de acordo com o índice de acertos, tá? Então, até agora, o professor fez a breve explanação, fez uma questão que ele preparou de forma antecipada, preferencialmente uma questão que deixe alguma margem de interpretação, fez a votação e, de acordo com o percentual de acertos, o professor conduz a aula de uma forma diferente. E agora eu vou me ater, então, a cada uma delas. Vamos pegar a situação número 1, onde o índice de acertos foi considerado satisfatório. Então, vamos imaginar que o índice de acertos for acima de 70%. O que o Mazur orienta que o professor faça nesse cenário? Ele faça um breve fechamento daquele conteúdo,
e elevar para um novo tópico, ou seja, ele vai avançando no conteúdo que ele tem para trabalhar. Se ficou de forma muito superficial, calma, eu vou te explicar o passo a passo, vou exemplificar cada um desses 3 cenários. Então, eu vou me preocupar, então, na situação onde o índice de acertos for maior que 70%. Vamos imaginar lá, então, que eu, professor Marlon, sou professor de matemática, e eu estou trabalhando com os meus alunos equação do primeiro grau. Então, eu já entreguei alguns materiais para os alunos acessarem de forma antecipada, para que eles entendam o que é uma equação, depois o que é uma equação do primeiro grau. Vim para o momento presencial ou online, né, o momento da aula, vias de fato. Expliquei de forma rápida o que é uma equação do primeiro grau. Fiz a primeira pergunta. Vamos imaginar que é o x mais 13 igual a 10, uma equação bem simples do primeiro grau. E abri para a primeira votação. E aí, então, percebam que o aluno já teve a primeira oportunidade para ele aprender, que é no momento pré-aula. Ele teve o segundo momento, que é aquela breve explanação no início da aula. E agora ele vai estar refletindo sobre alguma equação no primeiro grau pela terceira vez, pelo menos, né? E aí ele vai responder, então, de forma individual, qual é a alternativa para essa resposta. E aí você vai colocar algumas opções, tá? Item A, item B, item C, item D, pelo menos. E aí, fez essa votação, coletou o índice de acertos, vamos imaginar que o índice de acertos seja 80%, ou seja, cada 10, 8 alunos acertaram, 2 alunos erraram. O que o Mazur aconselha você, professor, a fazer nesse momento? Que você faça um breve fechamento. O que ele chama de breve fechamento? Significa que você não vai explicar todos os detalhes da resolução dessa equação, mas com a experiência que nós profissionais temos dentro do conteúdo que nós estamos trabalhando, normalmente nós sabemos onde os alunos têm mais dificuldade. Então a gente vai apontar ali as dificuldades onde a maior parte dos alunos que erram tem. E nessa dificuldade você faz uma breve explanação e você segue adiante com o conteúdo que você tem para entregar. E vai para uma segunda questão. Percebam que esta segunda questão é uma questão diferente da primeira. Você vai avançando no conteúdo que você tem para trabalhar. Eu estou apresentando aqui na mesma tela as 2 primeiras questões. Então, eu entreguei uma questão bem simples no primeiro, onde eu tinha incógnita apenas aqui no primeiro membro, x mais 13 igual a 10. Eu tive um índice de acertos de 80%. Eu fiz um breve fechamento, para quem porventura não conseguiu entender, e eu fui para uma segunda questão, onde essa segunda questão eu tenho incógnita nos 2 membros dessa equação. Então, uma questão mais difícil de responder do que a anterior. Então, eu vou avançando no conteúdo que eu tenho para entregar, tá? E aí, você colhe a resposta e segue o mesmo formato. Vamos para o cenário 2, que é um cenário ruim. Você entregou o material pré-aula, você fez a breve explanação, você apresentou a primeira questão e o índice de acertos ficou abaixo de 30%. Um índice de acertos muito ruim. Aí, o Mazur aconselha que o professor reveja o conteúdo, só que esse reveja significa explicar como se fosse a sua primeira explicação, com todos os detalhes. E aí ele vai para uma próxima questão, mas com o mesmo grau de dificuldade, ou seja, ele, professor, não vai avançando no conteúdo. Deixa eu exemplificar isso. Apresentei então a equação no primeiro grau, fiz a votação individual, índice de acertos 25%. Então, 1 de 4 alunos apenas acertou. Um número muito baixo de aprendizado em relação à experiência que eles têm para, de repente, compartilhar com seus colegas. Tá? Pouca gente conseguiu aproveitar o material pré-aula e aquela breve explanação no início da aula. Então, não ficou claro para os alunos. O que o professor vai fazer? Vai explicar com todos os detalhes, como se fosse a primeira vez. Se fosse eu, professor Marlon, matemática, x mais 13 igual a 10, o que eu iria fazer? Eu iria para o quadro negro e iria explicar o passo a passo dessa resolução. Então, eu iria explicar o conceito de uma equação tem que ter uma igualdade e tem que ter uma incógnita.
nós precisamos, numa equação, ter os dois membros, segundo membro, o que vem depois do sinal de igual, primeiro membro, o que vem antes do sinal de igual, com os mesmos valores. Se eu tenho no segundo membro o valor 10, eu preciso ter no primeiro membro o valor 10 também. Então, qual é o número que, somado com 3, vai me gerar o valor 10? Facilmente eu e os meus alunos vão conseguir identificar que esse valor correto para a incógnita é o valor 7. E aí depois eu vou explicar o passo a passo, como é que a gente faz o passo a passo dessa resolução, né? Nesse caso seria, se eu quero encontrar o valor de x, eu tenho que tirar 3 desse lado, para manter a igualdade eu tiro 3 do outro lado também. Então, 10 menos 3 dá 7. O valor de x é igual a 7. Então, eu explico com todos os detalhes. E aí, eu vou para uma segunda questão. Percebam que esta segunda questão, ela vai ter o mesmo grau de dificuldade da primeira questão. Então, eu entrego uma questão diferente, mas eu não avanço no grau de dificuldade. Observem aqui, ó. Primeira questão, x mais 3 igual a 10. Segunda questão, x menos 2 igual a 7. O grau de dificuldade para você achar o valor da incógnita aqui na segunda questão é basicamente o mesmo grau de dificuldade para você achar o valor da incógnita aqui na primeira equação. Ou seja, eu dou uma segunda oportunidade dele aprender esse conceito básico, que é o início de uma equação do primeiro grau. Agora vamos para a parte principal dessa metodologia, aprendizagem entre pares. Você fez a votação e o índice de acertos ficou entre 30% e 70%. Ao invés do professor chamar a responsabilidade para ele, para explicar um determinado conteúdo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que os alunos troquem informações entre eles. Preferencialmente, alunos que pensaram que as alternativas eram diferentes naquela votação. E aí você faz uma nova pergunta, mas vou repetir, você faz a mesma pergunta novamente, só que essa votação, ao invés de ser uma votação individual, ela passa a ser uma votação em dupla. Deixa eu exemplificar. Estamos trabalhando a equação no primeiro grau, apresentamos essa primeira questão, x mais 3 igual a 10, fizemos a votação individual, índice de acertos 45%, um índice abaixo de 50%, entre 30% e 70%, um índice baixo, mas dentro do 30% e 70%. O que o professor vai fazer? Vai colocar os alunos para discutir em duplas sobre a questão que ele acabou de apresentar. A mesma questão, x mais 3 igual a 10. E aqui eu quero chamar a atenção no seguinte detalhe. Quando o professor formar as duplas, é interessante que ele coloque em cada dupla alunos que pensaram de forma diferente sobre a resolução daquela questão. Vamos imaginar que aqui eu tenho a Maria, que tenha escolhido a alternativa A na votação inicial, e o João tenha escolhido a alternativa B. Vamos imaginar que a Maria esteja correta. Se a Maria acertou, provavelmente ela vai ter muito mais facilidade em convencer o João da resolução da questão e da resposta A como sendo a correta, do que o inverso ser verdadeiro. O importante aqui é que um dos dois vai ter que ceder. Um vai convencer o outro e o outro vai ter que ser convencido. De tal forma que nós não temos mais uma votação individual. Aqui nós temos uma votação em dupla. Então, apenas uma alternativa para dupla. Ou item A, ou item B, ou se porventura em dupla eles acharem que o correto é o item C ou o item D, não tem problema nenhum. Eles estão ali aprendendo em duplas. Percebam que se a Maria teve mais facilidade para acertar aquela determinada questão, ela provavelmente vai conseguir convencer o João. Então, o índice de acertos tende a ser maior na segunda votação. Outro detalhe bem importante. Percebam que a Maria, ela passa a ser professora do João por alguns minutos. E nós que somos profissionais da educação, já sabemos da neurociências que quando você explica um determinado conteúdo, você fixa ele com muito mais facilidade. E aí, então, você vai para a segunda votação. Presta atenção no seguinte detalhe. A primeira votação foi desta questão, x mais 3 igual a 10, votação individual. A segunda questão está envolvida a mesma questão. Você não está trocando a questão, é exatamente a mesma. Só que agora eles vão votar de forma
não mais de forma individual, mas em dupla. Cada dupla vai levantar uma única alternativa como sendo verdadeira. Tá? Vamos imaginar agora que esse índice de acertos, que era 45%, subiu para 65%. A metodologia cita que se for acima de 70%, o professor puxa a responsabilidade, faz um breve fechamento e segue adiante. Vamos imaginar que você não está satisfeito com 65%. O que você deve fazer? Segue o processo. Ao invés de juntar uma dupla, você vai juntar duas duplas, né? Na primeira votação foi individual, o índice de acertos ficou entre 30 e 70, você juntou uma dupla. Agora o índice de acertos ficou 65%, abaixo de 70 e acima de 30, você vai juntar duas duplas, preferencialmente duas duplas que pensem de forma diferente, para que cada quadra responda uma única alternativa. Então, uma dupla vai explicar para a outra qual é a resposta que ele considera ser a correta e por quê. Então, você está colocando os alunos para compartilhar conhecimento com os seus colegas. Reforçando, então, a metodologia aprendizagem entre pares. Tem um momento pré-aula, onde você vai diversificar o conteúdo e entregar para o seu aluno, vai fazer uma breve avaliação e, munido desse banco de dados, você entra em sala de aula sabendo de forma baseada em dados, né? Quanto esses alunos conhecem daquele conteúdo, ou menos daqueles tópicos que você entregou na pré-aula. Faz uma breve explanação para colocar todo mundo mais ou menos na mesma página, faz a primeira questão, coleta as respostas, já vamos falar sobre como coletar essas respostas, e de acordo com a resposta, o índice de acertos, a aula vai conduzir um caminho diferente. Se o índice de acertos for acima de 70%, o professor faz um breve fechamento e avança com uma questão nova, com grau de dificuldade acima da anterior. Se o índice de acertos for abaixo de 30%, o professor revisa o conteúdo, explicando como se fosse a sua primeira explicação sobre aquele determinado conteúdo, e ele faz uma nova pergunta, mas com o mesmo grau de dificuldade da anterior. Se o índice de acertos ficar entre 30 e 70, o professor coloca os alunos para compartilhar, ou seja, se a primeira votação foi individual, a segunda votação vai ser em dupla. Preferencialmente, vai colocar dois alunos que pensaram de forma diferente naquela questão, para que eles possam compartilhar as suas informações e ambos chegarem a um denominador comum. Cada dupla tem uma única votação. E aí você vai colocar a mesma pergunta para votação, cada dupla vai escolher uma única alternativa. Vamos para o momento pós-aula. Aqui não tem muita novidade em relação à aula tradicional. O que o professor vai fazer no momento pós-aula? Ele vai entregar conteúdos que complementem o conteúdo que ele entregou no pré-aula e o que ele entregou no momento aula. Então, o pós-aula é um complemento disso tudo. O ideal é que esse pós-aula sejam atividades que tenham a ver com questões contextualizadas que façam sentido para o momento de vida daquele determinado aluno. E aí agora então, já chegando à reta final desse vídeo, eu vou me alongar um pouquinho sobre a votação, como a gente faz essa votação. Existem vários caminhos, eu vou te mostrar 3 deles aqui, mas existem outras inúmeras formas de você coletar esses dados. Uma delas é offline, ou seja, zero de tecnologia. Se você tiver no momento presencial ou no momento online, você pode utilizar esse método de votação, simplesmente pedindo para os alunos levantarem as mãos dos dedos para escolher alternativa A, alternativa B, alternativa C ou alternativa D. Simples assim. Se você tiver numa plataforma com aulas online e você estiver visualizando os alunos, facilmente você consegue visualizar quem respondeu uma ou outra para fazer essa junção e eles fazerem essa troca nesse segundo momento. Tem uma segunda forma de votação, que é através do votador ABCD. Eu estou compartilhando com vocês essa forma, esse arquivo aqui embaixo nesse vídeo, onde você vai escolher, vai fazer uma dobradura, os alunos vão levantar e vai aparecer uma das alternativas, ou A, ou B, ou C, ou D.
Tem um terceiro que eu gosto demais, esse sim usa um pouquinho de tecnologia, mas com baixa conectividade, chamado Plickers, que são uma espécie de QR Codes. Você vai entregar na mão dos seus alunos e eles vão levantar e você vai, com o teu celular, fazer a coleta desses dados de forma bastante eficiente. A plataforma, ela já te dá o percentual do número de acertos, então você sabe em qual dos 3 momentos, em qual dos 3 níveis você deve atuar, porque o percentual já está pronto dentro da própria plataforma. Se você não conhece essa ferramenta, eu te convido para você acessar esses 3 vídeos, onde são tutoriais que eu estou gravando, que eu já gravei, na verdade, melhor dizendo, explicando o passo a passo da utilização. Como você cria uma turma, como é que você insere os alunos nessa turma, como é que você baixa, imprime esses QR Codes, como é que você faz a votação. Então, são 3 vídeos que abordam a plataforma como um todo. Também chama atenção que o terceiro vídeo é a plataforma para ser utilizada no momento ensino remoto. Ao invés de imprimir um QR Code e entregar na mão do aluno, você gera um link e ele, na casa dele, consegue fazer a votação e você ter esse dado em mãos em tempo real. Finalizando já esse vídeo, o professor Eric Mazur criou dois livros, produziu 2 livros, um Peer Instruction, esse do lado esquerdo aqui, é um vídeo em inglês, onde ele fala da metodologia, e no ano de 2014 ou 2015, ele escreveu o livro Peer Instruction, ele está traduzido para português, onde você tem aqui 40 páginas falando da metodologia aprendizagem entre pares, ou Peer Instruction, e você tem outras 200 páginas, que é um curso de física transformados em perguntas e respostas para que você possa utilizar a aprendizagem entre pares, tudo de forma pronta para o professor de física. Então, se você é um professor de física e se interessou por essa metodologia, esse é um livro aqui, ó, bastante interessante para você. É isso, eu espero que você tenha gostado, um abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.